17 de junho de 1943, 14 horas e 37. Atlântico Sul, a 280 milhas náuticas a nordeste de Recife. O sol equatorial castiga o convés de aço, mas o capitão de corveta Roberto Souza, 34 anos, mal sente o calor. Veterano das patrulhas costeiras e com 2 citações de bravura por resgate de náufragos, ele observa do passadiço da corveta CS Cabedelo as 40 silhuetas de cargueiros mercantes que se estendem pelo horizonte azul chumbo. O comboio Rio Trinidad 240 transporta o sangue da vitória aliada, borracha da Amazônia, minério de ferro de Minas Gerais e quartzo vital para os rádios militares. São 40 navios mercantes, 127 mil toneladas de carga crítica, 2.400 tripulantes civis brasileiros e aliados. Mas Souza sabe algo que os mestres mercantes ainda ignoram. A inteligência naval, operando a partir da base em Recife em cooperação com a 4ª Frota Americana, interceptou o tagarelar codificado dos alemães. Uma alcateia de U-boats está formando uma linha de emboscada mortal diretamente na rota deles. É o Grupo Lobo Tropical 12 submarinos coordenados, esperando em silêncio nas águas profundas. Os números são brutais. Nas últimas 6 semanas, a ofensiva do eixo no Atlântico Sul afundou 96 navios. A rota que o comboio deve seguir é um cemitério flutuante. 23 cargueiros foram para o fundo apenas nos últimos 30 dias. O capitão Souza tem sob seu comando apenas 4 corvetas da classe Carioca e alguns caças submarinos menores para defender 40 alvos lentos contra 12 predadores invisíveis. A matemática é simples e aterrorizante, não há escoltas suficientes. Se você quer descobrir como garrafas vazias de cachaça e cerveja salvaram este comboio, preste atenção, pois esta é uma história de pura engenhosidade brasileira. Souza retira-se para seu camarote abafado e abre um caderno de anotações manchado pela maresia. Nos últimos 8 meses, ele tem documentado obsessivamente um problema tático que está matando marinheiros aliados. O problema é o tempo de reação. Quando o ASDIC, o sonar da época, detecta um submarino submerso, a corveta brasileira precisa acelerar até a posição, lançar as cargas de profundidade pela popa e fugir em velocidade máxima antes que suas próprias explosões rachem o casco do navio. Esse processo, ditado pelos manuais navais britânicos e americanos, leva entre 45 e 60 segundos. Mas os comandantes dos U-boats alemães conhecem essa dança mortal. No momento em que ouvem o ping do sonar e o aumento da rotação das hélices da corveta, eles têm 45 segundos para manobrar. Um U-boat tipo nono pode mergulhar ou virar 30 metros em 40 segundos. Quando as cargas de profundidade finalmente explodem, o submarino já não está mais lá. Souza registrou 37 ataques antissubmarinos em seu caderno. 37 contatos confirmados pelo sonar, 0 afundamentos confirmados. O sistema não funciona. 3 semanas antes, após um ataque frustrado perto do arquipélago de Abrolhos, Souza teve uma ideia que seus oficiais consideraram loucura, ou talvez, o mais puro, jeitinho brasileiro aplicado à guerra. E se as cargas de profundidade não esperassem a escolta se afastar? E se explodissem enquanto a corveta ainda estivesse sobre o alvo? O problema óbvio era a onda de choque. Uma carga de profundidade padrão carregada com Torpex ou TNT contém cerca de 130 kg de explosivo. Detonar uma dessas a menos de 50 metros do próprio casco é suicídio tático. A onda de choque fraturaria as quilhas, destruiria as caldeiras e mataria a tripulação da Cabedelo. Mas Souza não estava pensando em cargas padrão. 18 de junho de 1943, 6 horas e 15. Base Naval de Recife, Pernambuco. O capitão Souza caminha pelo cais acompanhado pelo sargento-mestre Ceará Oliveira, um especialista em armamento com 14 anos de marinha e mãos calejadas de graxa e pólvora. Souza explica sua ideia. Oliveira ouve em silêncio, mascando fumo. A proposta é técnica e radical: modificar as cargas de profundidade convencionais. Reduzir a carga explosiva de 130 kg para apenas 18 kg, o suficiente para romper o casco de pressão de um submarino se explodir bem ao lado dele,
mas pequeno o suficiente para não afundar a corveta. O segredo, porém, estava no sistema de entrega. Instalar essas cargas miniaturizadas em flutuadores improvisados feitos de garrafas de vidro vazias, seladas com rolha e piche. Conectar os flutuadores às cargas com uma corda de sisal de exatamente 9 metros de comprimento. Lançar essas cargas modificadas pela popa enquanto a corveta acelera diretamente sobre o contato do sonar. O conceito é contraintuitivo. A corda manteria a carga boiando 9 metros abaixo da superfície enquanto a corveta avança. Quando a corveta passa sobre o submarino detectado, o flutuador de garrafas fica para trás devido à resistência da água, arrasto. A corda estica e a carga é arrastada para baixo, pendulando diretamente sobre o alvo. O temporizador hidrostático é configurado para detonar a 15 metros de profundidade. Tempo desde a detecção até a explosão: 8 segundos. O sargento Oliveira faz uma única pergunta, com seu sotaque arrastado: comandante, o senhor tem certeza absoluta de que 18 quilos de TNT detonando a 40 metros da nossa popa não vai abrir a gente que nem uma lata de sardinha? Souza responde com honestidade brutal: não, Ceará, não tenho certeza. Mas sei que o que estamos fazendo agora não funciona. E os 96 navios afundados nas últimas semanas provam que precisamos de um milagre ou de uma gambiarra genial. Oliveira assente com um meio sorriso. Precisamos de 200 garrafas vazias, comandante. Deixa comigo. Durante as 36 horas seguintes, a tripulação da CS Cabedelo trabalha febrilmente. Fabricam 40 cargas modificadas. As garrafas vêm de 3 fontes: a cantina da base e 2 bares do Porto de Recife que doam seu estoque de garrafas de cerveja vazias e, ironicamente, 60 garrafas de cachaça recolhidas de um armazém local. Cada carga requer 8 garrafas seladas com rolha e cobertas com piche quente para impermeabilização total. As garrafas são amarradas juntas com arame de cobre, formando um flutuador cilíndrico improvisado. A carga de profundidade modificada, 18 kg de explosivo, é conectada ao flutuador com exatamente 9 metros de corda de sisal tratada com óleo de linhaça. O trabalho é meticuloso. Os marinheiros brincam, chamando-as de as bombas de pinga do comandante. Mas Souza supervisiona pessoalmente cada unidade. A corda deve medir exatamente 9 metros. Nem 8 nem 10. 9 metros precisos. 19 de junho de 1943, 11 horas. A CS Cabedelo zarpa de Recife para escoltar o comboio. As 40 cargas modificadas estão armazenadas no convés de popa, cobertas com lona impermeável. Souza não informou seus superiores no Rio de Janeiro sobre a modificação. Não pediu autorização. Se funcionar, será inovação tática. Se falhar e danificar a corveta, será corte marcial e desonra. 20 de junho de 1943, 22 horas e 18. O operador de sonar da Cabedelo, marinheiro de primeira classe João Baiano Mendes, treinado pelos instrutores americanos, grita: contato. Distância 1.400 jardas. Marcação 215 graus. O ping do sonar é inconfundível. Eco forte metálico. Contato sólido movendo-se lentamente. Submarino confirmado em profundidade de periscópio, aproximadamente 12 metros sob a superfície. Souza não hesita. Ordena máxima força nas máquinas. Rumo 215. Toda a força à frente. A CS Cabedelo treme e acelera de 8 para 16 nós em 40 segundos, cortando as ondas escuras do Atlântico. A corveta se lança como um arpão diretamente para o contato. A 600 jardas, Mendes confirma, o alvo mantém rumo e velocidade. Ele não nos viu. O comandante do U-Boat alemão, confiante na sua invisibilidade noturna, ainda não detectou a ameaça iminente. A 300 jardas, Souza ordena, preparar cargas especiais. Guarnição de popa a postos. O sargento Oliveira e sua equipe levam 2 cargas modificadas para a calha de lançamento. Os flutuadores feitos de garrafas de cachaça parecem absurdos no convés de um navio de guerra, mas ninguém ri agora.
O suor escorre frio. A 100 jardas, o operador Mendes consegue ouvir o eco sem os fones de ouvido. Souza grita a ordem: lançar carga 1. A primeira carga modificada é arrojada pela popa. O flutuador de garrafas golpeia a água e fica imediatamente para trás, boiando, enquanto a corveta avança a 16 nós. A corda de 9 metros se desenrola, estica violentamente, e a carga é pescada, para baixo pela velocidade do barco. 3 segundos depois, lançar carga 2. A cabedelo passa diretamente sobre a cabeça do inimigo. Mendes conta em voz alta no passadiço: 5, 4, 3, 2, 1. A primeira carga explode a 40 metros da popa, 15 metros sob a superfície. Bum! A explosão é seca, violenta. A CS Cabedelo sacode inteira. A louça na cozinha se espatifa, lâmpadas estouram, 3 marinheiros caem no convés, mas o casco aguenta. 2 segundos depois, a segunda carga detona. Outra sacudida brutal. Souza ordena: leme tudo a estibordo. Reduzir máquinas. Mendes escuta atentamente o sonar, buscando o eco do submarino através da reverberação. Silêncio. O contato desapareceu. Durante 40 segundos, não há nada exceto o som do mar batendo no casco. Então, às 22h21, uma explosão massiva, profunda e gutural, sacode o oceano a 200 metros de distância. Uma coluna de água suja de óleo se eleva 30 metros no ar, iluminada pela lua. Mendes grita: explosão secundária confirmada. Sons de colapso estrutural. Ele está quebrando. Às 22h23, manchas de óleo diesel começam a se espalhar na superfície como sangue negro. Às 22h26, fragmentos de madeira, caixas de mantimentos com letras alemãs e coletes salva-vidas emergem. O U-Boat, posteriormente identificado como um dos membros da alcateia que assolava a costa brasileira, foi estripado. Afundado com toda a tripulação. Primeiro afundamento confirmado da CS Cabedelo usando a gambiarra de Recife. 21 de junho de 1943, 4h17. Segundo contato sonar. Outro U-Boat a 1.100 jardas. Souza repete a tática. Velocidade máxima, ataque direto sem curvas evasivas. 2 cargas de garrafa lançadas com 5 segundos de diferença. Tempo desde a detecção até o ataque, 11 segundos. O U-Boat, navegando mais fundo que o primeiro, sobrevive às explosões iniciais, mas as cargas leves detonam perto o suficiente para romper seus tanques de lastro. Mendes detecta o som desesperado de ar comprimido sendo soprado. Emergência! Ele está subindo. O submarino emerge a 400 metros da Cabedelo, ferido, com a torre de comando amassada. Souza ordena fogo imediato. Canhão de proa, fogo à vontade. O canhão de 3 polegadas da corveta ruge. 22 disparos, vários impactos diretos. O U-Boat aderna e afunda às 4h39. O efeito psicológico. 3 outros submarinos do Grupo Lobo detectam as explosões e transmitem advertências criptografadas para Berlim. As interceptações aliadas revelam a confusão alemã. Os mensagens falam de uma nova arma secreta brasileira e ataques instantâneos sem padrão de aproximação. Nas 48 horas seguintes, o comboio atravessa a zona de morte. Os U-Boats restantes detectam os navios, mas hesitam. O medo da arma instantânea os paralisa. O comboio chega ao destino sem perder um único barco. 40 navios salvos. O legado. Quando a CS Cabedelo retorna a Recife em 24 de junho, o almirantado brasileiro e os observadores americanos estão céticos. Mas os relatórios e os destroços recolhidos não mentem. Os engenheiros navais americanos analisam o método de Souza. Em julho de 1943, ordena-se a produção de uma versão refinada. Eliminam-se as garrafas de cachaça e introduzem-se flutuadores metálicos padronizados e cabos de aço.
a arma ganha designações oficiais, mas entre os marinheiros brasileiros no Atlântico Sul, ela continua sendo chamada de o Coquetel do Souza. A taxa de sucesso na caça aos submarinos triplica no segundo semestre de 1943. O tempo de ataque cai de 45 para 9 segundos. Após a guerra, o capitão Souza continua sua carreira na Marinha. Ele é condecorado, mas permanece humilde. A CS Cabedelo sobrevive à guerra. Anos depois, antes de ser desativada, a tripulação original organiza uma cerimônia não oficial no convés. 40 garrafas vazias, idênticas às usadas naquela noite de junho, são colocadas em fila. O sargento Oliveira, agora reformado, é entrevistado por um historiador naval na década de 1960. O historiador pergunta se ele achava que aquele sistema de garrafas realmente funcionaria enquanto o construíam no calor de Recife. Oliveira sorri com a sabedoria de quem sobreviveu ao mar. Sinceramente? Eu achava que era loucura. Mas o capitão Souza estava certo numa coisa: o que estávamos fazendo antes não funcionava. Às vezes a única opção racional é tentar algo irracional. As garrafas vazias funcionaram porque ninguém, nem os alemães e nem os manuais de guerra, achou que alguém teria a coragem, ou a loucura, de tentar. E você, conhecia essa história de improviso e coragem nos mares do Brasil? A Segunda Guerra foi vencida não apenas por grandes indústrias, mas por milhares de pequenas inovações